Bem-vindos ao Best of the Month de maio de 2025 da Medical Portfolio. O meu nome é João Sérgio Neves e, como sabem, este é o podcast em que discutimos três dos artigos académicos de destaque na aplicação Medical Portfolio e que, neste caso, foram publicados durante o mês de maio. Para este podcast, temos toda a equipa científica da Medical Portfolio. Tem comigo o Mário Santos. Olá, Olá. Ricardo. Olá, João. Mário, vamos começar por ti. Que artigo é que nos trazes hoje? Olha, hoje trouxe mais um ensaio clínico randomizado de iniciativa de investigador, realizado por colegas nossos de São Paulo, chamado IPAC Trial, e que foi publicado no mês de maio no Journal of American Heart Association, e que testou a eficácia da ivabradina na prevenção da disfunção cardíaca induzida por doses elevadas de antraciclinas. Para testar esta hipótese, foram randomizados 107 doentes com sarcomas ou linfomas, tratados com altas doses de antraciclinas há menos de um mês, e foram randomizados para placebo e para ivabradina 5 mg 2 vezes por dia. O endpoint primário foi uma redução do strain longitudinal global do ventrículo esquerdo aos 12 meses de follow-up. E o resultado final foi neutralidade nos outcomes, isto é, o endpoint primário não foi significativamente diferente entre grupos. Apesar da ausência de diferenças, é de notar a elevada prevalência da redução da função sistólica nesta população, isto é, mais de 10% de redução do strain longitudinal global, que rondava os 50% nos dois grupos, o que identifica esta população de doentes como potencialmente beneficiária de estratégias preventivas. Nós costumamos dizer que todos os ensaios clínicos randomizados acrescentam sempre alguma coisa, mesmo sendo assim, neutros. Em termos de análise crítica, Mário, o que é que falta dizer sobre este ensaio? Olha, uma das críticas mais óbvias e reconhecida pelos autores e discutida pelos autores é o facto do ensaio clínico ter sido desenhado com a prescrição de uma posologia fixa de ivabradina, 5 mg de 12 em 12 horas, que não teve em consideração, ou que não tinha em consideração, a frequência cardíaca dos doentes recrutados para o ensaio. E por todo o conhecimento que nós temos desta molécula em ensaios, em estudos com doentes com insuficiência cardíaca, é estranho os autores não terem desenhado um ensaio em que titulassem para doses maiores de acordo com a frequência cardíaca, porque nós sabemos que a frequência cardíaca, não sendo talvez o único, mas é um dos principais links mecanísticos que medeiam a eficácia e o benefício associado a esta droga, a ivabradina, na insuficiência cardíaca. E, portanto, creio que é uma falha. Não acredito que tenha sido isso a justificar a neutralidade dos outcomes, dos resultados, mas estamos hoje aqui a discutir se, quando teria sido muito fácil desenhar o estudo com essa característica metodológica. O outro aspecto, e um aspecto que nós já temos discutido nos ensaios clínicos de iniciativa de investigador, em que os recursos são parcos para recrutar muitos doentes, é a questão do poder estatístico. Para recrutarem 127 doentes, o poder estatístico definido foi desenhado, foi calculado, isto é, a ivabradina podia reduzir em 25% a prevenção, portanto, da disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, o que é bastante, e portanto não podemos excluir, e dito isto de uma forma formal, não podemos excluir que a ivabradina não esteja associada a um efeito, um benefício mais modesto do que 25%. Esse é um aspecto que temos de ter sempre em conta. Mas globalmente, como tu disseste, é um estudo que traz coisas novas. Por exemplo, contraria alguns estudos publicados, quer pré-clínicos, quer pequenos estudos observacionais, que davam nestas populações expostas a altas doses de antraciclinas a ivabradina como um tratamento eficaz. Portanto, é um ensaio que contradiz esses resultados.
produz resultados confiáveis, identifica uma população e chama a atenção para esta população que de facto tem um risco elevado de desenvolver disfunção cardíaca e, portanto, é um excelente ensaio. Os nossos colegas de São Paulo têm que ser congratulados por terem tido a iniciativa e por terem partilhado estes resultados que influencia a prática clínica. Muito obrigado, Mário. E eu acho que este estudo vem, acima de tudo, recordar-nos que muitas vezes são os ensaios neutros que também nos dizem o que é que não vale a pena investir na nossa prática clínica, porque frequentemente estudos observacionais e até mecanismos que são plausíveis sugerem que há um benefício, mas até se fazer um ensaio clínico temos de ter muita cautela nessa interpretação e por isso, sem dúvida, um estudo de muito valor. Ricardo, o que é que nos traz hoje para a discussão? Vamos manter a linha dos ensaios clínicos randomizados e as tuas últimas palavras vão fazer a introdução perfeita também a este ensaio. Eu trouxe hoje para discussão o ensaio clínico BEDMED, que foi publicado na JAMA. A questão clínica abordada é muito relevante. Será que tomar os antihipertensores à noite, comparativamente à toma matinal clássica, se associa a uma redução de mortalidade e eventos cardiovasculares? Este foi um estudo canadiano, pragmático e multicêntrico, que incluiu aproximadamente 3.400 doentes, cuidados de saúde primários, 56% eram mulheres, e que foram seguidos durante aproximadamente 5 anos. O endpoint primário do estudo foi o composto, morte de todas as causas e ida ao serviço de urgência ou internamento por AVC, síndrome coronário agudo ou insuficiência cardíaca. Quanto a resultados, não houve qualquer diferença entre a toma matinal e a toma noturna em termos de endpoint primário, portanto, morte e eventos cardiovasculares, sendo que o hazard ratio foi de 0,96, com um intervalo de confiança de 95%, de 0,77 a 1,19, e portanto claramente aqui a incluir o 1. Também não houve diferença em relação a outros outcomes avaliados, neste caso de segurança, nomeadamente quedas, fraturas, deterioração cognitiva ou diagnósticos de glaucoma. Ricardo, estes resultados parecem muito claros. Isto é um tópico que já teve muita controvérsia. Será que a questão ficou resolvida? Bom, este ensaio surge na sequência de outros estudos com resultados aparentemente contraditórios. Neste percurso da avaliação do impacto clínico da hora do dia em que são tomados os antihipertensores, interessa começar por destacar aqui o ensaio clínico randomizado MAPEC, que foi publicado em 2010 e que inclui aproximadamente 2.200 participantes. Neste estudo, no tal MAPEC, a toma noturna reduziu em 61% o risco de eventos cardiovasculares MAJA. Ouviram bem? Eu vou repetir, 61%. Ora bem, uma das mensagens que costumamos transmitir aos colegas que participam no curso de análise crítica de evidência da Medical Portfolio é que, tão importante como perceber se um resultado é significativo ou não, é perceber também a magnitude do efeito. E, portanto, acredito que nós, hoje e ontem e há uma semana, não estamos a ser maus clínicos e, portanto, em termos de plausibilidade biológica, parece difícil de aceitar um impacto clínico desta magnitude apenas por mudar a hora do dia em que são tomados os antihipertensores. E por isso é que provavelmente a maior parte de nós não está a aconselhar os doentes a fazerem os antihipertensores à noite. A seguir vem o ensaio IGIA, da mesma equipa espanhola, que randomizou cerca de 19.000 participantes. E mais uma vez, a toma noturna associou-se a uma redução de 45% do risco de eventos cardiovasculares MAJA. Portanto, eu sublinho aqui que foi a mesma equipa que fez o outro estudo. Seguiu-se muita controvérsia depois da publicação deste IGIA e o assunto nunca ficou bem resolvido. Duas das críticas, e há vários estudos publicados muito críticos, duas das críticas mais fortes foram colocadas, são relacionadas com este IGIA ter sido ou não verdadeiramente randomizado. O paper que descreve a metodologia do estudo é relativamente confuso neste ponto. E quanto à própria supervisão e conduta ética do ensaio, ou seja, estamos a falar de um estudo que incluiu 19.000 participantes, e será que seria eticamente aceitável manter até ao fim do tempo previsto um ensaio que mostra uma magnitude de efeito tão significativa em termos de eventos cardiovasculares, que obviamente seria evidente e detectada mais cedo pela comissão de acompanhamento? O último ensaio a abordar este tema e focado neste tópico tinha sido o ensaio TIME, que foi publicado na Lancet em 2022 e que incluiu aproximadamente 21.000 participantes e que não mostrou qualquer benefício na toma noturna
comparando com a toma matinal. Temos agora esta peça, o BED-MED, mais um ensaio que, mais uma vez, sugere não haver qualquer impacto clínico da hora da toma dos antihipertensores nos eventos cardiovasculares majores. Portanto, em resumo, implicações clínicas. Mais do que inventar esquemas terapêuticos confusos, acho que aqui o que importa sublinhar é devemos reforçar a importância da adesão terapêutica junto dos doentes e dizer-lhes que o que importa, efetivamente, é que façam e que tomem os antihipertensores independentemente da hora do dia. Ricardo, permite-me uma hipótese alternativa, ou só em Espanha é que se os nossos estudantes viajarem para a Espanha, devem tomar à noite, talvez a eficácia seja maior. Muito obrigado, Ricardo, pela exposição. Acho que este talvez seja um tópico, não sei se vocês concordam, talvez seja um tópico para explorarmos no curso Medical Portfolio de Análise Crítica, porque acho que é uma história interessante e que mostra que, de facto, nem todos os ensaios clínicos randomizados e com muitos doentes são para levar em conta. Sem dúvida, e olha, deixa-me acrescentar, e mostra também, lá está, que a própria comunidade científica e comunidade médica, de alguma forma, consegue ainda manter aquele senso clínico que diz que, perante a enormidade de alguns resultados do passado, não é? Estas reduções de risco, efetivamente, ninguém é mau clínico e ninguém começou de repente a aconselhar a toma noturna como um decreto quase aos doentes e, portanto, efetivamente, continua a reinar o bom senso, apesar da evidência ser fundamental, mas aqui, efetivamente, em momentos em que há evidência contraditória, este bom senso clínico parece prevalecer e provavelmente está correto. Concordo, é um sinal da maturidade científica da comunidade cardiovascular. Muito bem, João, na diabetes e obesidade também há muita maturidade, mas também há muitos estudos. O que é que nos trazes hoje? Hoje trago-vos um estudo muito interessante, o estudo SURMOUNT-5. Foi um estudo que comparou head-to-head, portanto, 2 tratamentos ativos. Aquelas são as 2 terapêuticas que se têm, até ao momento, conhecido maior potência de redução de peso em doentes com obesidade. E, portanto, ao longo de 72 semanas, mais de 750 doentes foram randomizados para receberem ou semaglutido até à dose máxima tolerada, sendo que o objetivo era chegarem ao 1,7 ou 2,4 miligramas, ou tirzepatide, novamente na dose máxima tolerada de 10 ou 15 miligramas. Sendo que, e saliento aqui, e podemos falar mais daqui a pouco sobre este ponto, foi um estudo open label. Conforme esperado, os resultados do estudo que veio nos trazer aquilo que nós já tínhamos visto em cada um dos estudos individuais de cada um dos fármacos comparativamente em placebo e, conforme esperávamos, tirzepatide foi superior ao semaglutide, teve uma redução de 20,2% de peso às 72 semanas e semaglutide teve 13,7%. Adicionalmente, isto também é interessante, mais doentes com tirzepatide atingiram os vários níveis de perda de peso. Só para terem noção, focando no nível que foi apresentado mais elevado, que era perder pelo menos 25% de peso, quase um terço dos participantes com tirzepatide, portanto 31,6% chegaram a este objetivo, e só mais ou menos metade, 16,1%, é que chegaram a este objetivo com semaglutide. João, estas são 2 das moléculas mais faladas atualmente, não só na comunidade médica, mas também na comunicação social. Ter estudos deste género, head-to-head, é sempre uma mais-valia em qualquer área. É preciso ter coragem para os fazer, independentemente do lado que os pretende fazer. Hum, no entanto, fiquei com a ideia, pelo que disseste, que isto já seria esperado. Portanto, de que forma o que é que o estudo acrescenta, o que é que podemos tirar daqui? Ricardo, efetivamente não nos traz muitas surpresas. No entanto, vem reforçar numa comparação direta aquilo que as comparações indiretas já sugeriam. Há, no entanto, alguns dados muito interessantes sobre efeitos adversos que também eu gostava de falar. Mas, portanto, quanto a estas comparações diretas, uma das coisas que é interessante ver é que não só a perda de peso foi superior, como também a melhoria da pressão arterial, a hemoglobina glicada, triglicerídeos, colesterol HDL, tudo isto autocampos secundários, foram significativamente superiores, ou pelo menos tinham um intervalo de confiança que não ultrapassava a margem de neutralidade e, portanto, uma tendência clara para superioridade. Se isto se poderá traduzir em menos
hard outcomes no longo prazo é incerto, mas levanta aqui um potencial benefício adicional de tirzepatide comparativamente a semaglutide. É também interessante os efeitos adversos, porque estes muitas vezes são difíceis de comparar entre estudos, por diferentes definições, por ser difícil valorizar o que é o aumento que ocorreu relativamente a placebo e, portanto, os estudos head-to-head são muito úteis para isto. E globalmente, apesar da maior eficácia de tirzepatide, para praticamente todos os eventos reportados, houve menos eventos no grupo tirzepatide comparativamente a semaglutide, inclusivamente um menor risco de descontinuação, sendo que particularmente para os efeitos adversos gastrointestinais, observou-se uma maior descontinuação com semaglutide do que com tirzepatide. Há, no entanto, aqui um detalhe metodológico que eu acho que vale a pena nós discutirmos um pouco, que é o facto de ter sido utilizado um desenho open label. Nós já falámos aqui sobre várias intervenções em que os doentes eram expostos a um tratamento, seja ele farmacológico, mas particularmente até os exemplos que nós temos tido aqui são o uso de dispositivos ou intervenções cirúrgicas ou não cirúrgicas, mas interventivas, em que havia um grupo que não fazia nenhum tratamento. Não é o caso, estamos a falar de 2 braços ativos, mas é muito provável que os doentes, quando iniciaram o estudo, já tivessem noção dos resultados que todos nós também já tínhamos de eficácia de semaglutide e tirzepatide. E, portanto, os doentes foram propostos para um estudo em que podiam receber semaglutide ou tirzepatide. É possível que os doentes que souberam que ficaram no braço de semaglutide tivessem noção que ficaram no braço com menor eficácia. Até que ponto isto possa ter levado a menos motivação para a intensificação de medidas de estilo de vida, para uma ainda maior motivação no grupo tirzepatide, bem, isso é incerto, mas é possível que o estudo nos traga alguma sobreestimativa do efeito tirzepatide comparativamente a semaglutide, temos de ter isto na interpretação e, portanto, se calhar aqui uma dica para deixar para se alguém das empresas que está a conduzir estes estudos na área da obesidade para estudos futuros é que provavelmente é importante, quando já conhecemos a eficácia de cada um dos tratamentos, optar por desenhos duplamente cegos, porque isso vai garantir que os doentes, a motivação que vão ter para o estudo, a forma como vão aderir ao tratamento seja similar entre os braços. Não é que dos estudos individuais a diferença não seja muito parecida com a que vemos aqui, mas é possível que haja aqui uma ligeira sobreestimativa do efeito tirzepatide. Chegamos assim ao fim deste podcast Best of the Month, onde discutimos então 3 artigos com mensagens que acabam por ter implicações práticas para o nosso dia-a-dia. Continuem a acompanhar na aplicação Medical Portfolio os nossos tops semanais, com os artigos mais relevantes, os artigos mais recentes e que acabaram de ser publicados nas áreas da cardiologia geral, insuficiência cardíaca e diabetes e obesidade. Até breve.